Saudações, soberanos e soberanas! Esse vídeo aqui é só para quem já se classificou na Libertadores, dá licença? Prazer enorme ter vocês aqui no nosso canal de notícias de São Paulo. Eu sou o Cris e hoje vamos para mais um girinho de notícias do nosso tricolor. Após o empate contra o Libertad com um homem a menos, gol do Luca, 17 aninhos, cheio de espinha, meteu o gol para dentro. Moleque, ó, salvou nós ontem. E hoje eu tô felizão com o empate. Difícil isso, hein? Difícil isso. Mas hoje eu tô felizão com o empate. Mas antes da gente começar, não esquece de se inscrever, compartilhar os vídeos com os outros tricolores que você conhece. E vamos lá! E o Luca? Ah, o Luca, rapaz. Lucas deu uma entrevista após o jogo. Que bonitinho, rapaz. Falou que foi um sonho de criança realizado, estrear no profissional de São Paulo, principalmente fazendo gol, né? Falou que foi uma noite mágica, que ele nem estava entendendo direito o que estava acontecendo. E após fazer o gol, ele nem enxergou nada, que nem entendeu o que estava acontecendo, ficou tudo escuro, ele só saiu correndo de felicidade. E que ele estava muito feliz de Deus ter preparado tudo isso para ele, né? Que a família dele é São Paulina, que devia estar todo mundo chorando nessas horas, quando ele fez o gol. Que ele é São Paulino desde que ele se conhece por gente, que tá em Cotia desde os 9 anos jogando. E, cara, muito legal, muito legal. Falou também que foi muito importante, né? Que ele ajudou ao São Paulo sair com empate, a classificação na Libertadores. Saiu como herói do jogo ainda, né? Hero of the match. Brinca com o moleque. Muito legal, cara. Fiquei muito feliz. Aliás, o Luca que bateu o recorde, né? Se tornou o jogador de São Paulo mais novo a fazer um gol na Libertadores. Tem 17 anos, né? Logo faz 18. O São Paulo só precisa abrir o olho que ele só tem contrato até o meio do ano que vem. Então, teoricamente, no final do ano, ele já pode assinar um pré-contrato, digamos assim, com outro time. E também a multa dele provavelmente é baixa, porque é o mesmo esquema do Lucas Ferreira, né? Como ganha pouco, a multa é 200 vezes o valor do salário, então a multa dele deve ser baixa. Então, São Paulinho abriu o olho aí, renovar logo com esse moleque, porque eu já tinha chamado a atenção do Zubeldia nos treinos, né? O Zubeldia, inclusive, falou na coletiva que ele treina muito bem, que já tinha chamado bastante a atenção dele. Então é hora de São Paulo abrir o olhinho aí e ajeitar a coisa pra gente não ter dor de cabeça aí de perder o moleque. E o Zubeldia na coletiva ele achou ruim, né? Não só do Luca, mas que as coisas ficam repercutindo nas redes sociais agora, né? De renovação de contrato. Que o menino fez um gol e já fica todo mundo nesse oba-oba, né? Mas, cara, a gente é torcida, é claro que a gente vai ficar depois do empate heróico desse com um jogador a menos. Moleque faz a estreia no profissional, já entra fazendo gol, salvando o São Paulo. Como é que você não vai ficar feliz? Mas o Zubeldia reclamou, eu entendi, mais assim da imprensa, de que nem a gente aqui, que tá falando justamente que o contrato do menino é curto, que precisa renovar. Ele reclamou, falando que agora não é hora de falar dessas coisas, entendeu? Que não tem que ficar babando o ovo do jogador, que ele tem que entender que ele só tá começando, ele não é um Ribéry da vida, ele até usou esse exemplo. E eu concordo com ele, concordo. Acho que o torcedor tem direito de ficar feliz agora. Ficar achando que o cara é o novo Neymar aí da vida também não dá, né? Vamos deixar ele se estabelecer primeiro aí e depois a gente vê o que dá. E o Zubeldia falou também que no final das temporadas a gente vai ver que esse elenco ele tem uma coisa especial. Então ele acha que o elenco tem um algo a mais, assim, uma solidariedade entre eles, tem bastante profissionalismo e que isso vai fazer com que esse elenco conquiste coisas especiais. Você ouviu o Libertadores? Eu também. Então, Zubeldia, vamos ganhar a Libertadores, tá? Beleza? Combinado. E após o jogo, né, o Alisson pediu desculpa até quando ele foi expulso, né, do jogo, mas após o jogo ele pediu desculpas novamente e publicou nas redes sociais dele um recado. Vou falar para vocês aqui, ó. Queria agradecer demais por todo o carinho que recebi na noite de ontem. Ter meu nome gritado no estádio, mesmo depois de um erro que cometi e depois ver meus companheiros lutarem tanto por essa classificação, me encheu de orgulho e de alegria. Foi um momento de chateação, mas também de muita satisfação por tudo que aconteceu. Assim como fiz na hora, peço aqui também desculpas, mas são coisas que acontecem no futebol e de maneira alguma tive maldade e fico feliz por não ter acontecido nada grave com o outro atleta.
Mas isso tudo serve de lição e essa é mais uma de muitas que ainda terei e que já tive para a vida. Vamos em frente. O primeiro objetivo já foi alcançado. Seguiremos em busca de mais. Parabéns a todos. Alisson. É um pedido de desculpas que realmente tem que ser feito, né? Porque o Alisson podia ter complicado muito a nossa vida, cara. Chegou um momento que eu pensei que talvez o São Paulo tivesse complicando a classificação nas oitavas de final da Libertadores, cara. Me deixou com medo mesmo. É, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Nós temos o Luca no banco, pô. Vou parar com isso. Não, é muito grato pelo gol do moleque aí, mas vamos com calma. E o São Paulo conseguiu classificar, né? Infelizmente, a classificação geral da Libertadores não vai rolar, mas pelo menos a gente classificou e agora tem que brigar pelo primeiro lugar do grupo, né? E uma coisa ruim que aconteceu lá no Morumbis na hora do gol, né, do Luca, alguns torcedores ficaram batendo numa placa de metal que estava lá no estádio, que fica exposta lá. Sempre ficam batendo lá, comemorando o gol, né, para fazer barulho, para ajudar no barulho da torcida. Só que a placa despencou, cara. A placa despencou e pegou as pessoas que estavam embaixo, lá na parte oeste do Morumbis e na arquibancada oeste e machucou três pessoas, pelo que a gente escutou, um pai e um filho, inclusive, foram levados de ambulância embora. Se você vê o pós-jogo do Barolo, por exemplo, você vai ver que ele falou, ah, entrou ali em ambulância ali e tal, acho que alguém se machucou. Então era justamente disso. A placa caiu, machucou, não foi muito pesado, mas foi corte na cabeça, né? E aí é perigoso, enfim, tem que ficar em observação. O São Paulo está acompanhando tudo isso, né? Provavelmente vai puxar as imagens para ver se consegue identificar quem é que derrubou essa placa, né? E fez todo o protocolo para levar as pessoas para o atendimento, médico, tudo certinho. E agora aguarda aí, provavelmente os torcedores vão vir para cima do São Paulo por responsabilização, né? Porque afinal de contas é uma placa que caiu lá dentro. Por mais que seja um ato de vandalismo, digamos assim, né? A responsabilidade é do São Paulo, né? São Paulo teria que de alguma maneira evitar que os torcedores conseguissem chegar nessa placa ou alguma coisa desse tipo. Vamos ver as cenas do próximo capítulo aí, mas torcer bastante pela recuperação aí das pessoas que se machucaram. Um momento de tanta felicidade, né? Acaba tendo um infortúnio desse aí, né? A outra notícia ruim, né, é que o Cohen lá, o médico especialista em joelhos, né? Ele falou que a lesão do Lucas Moura, né, não é tão grave assim, mas que para o tipo de jogador dele faz bastante diferença, limita muito os movimentos. Ele estirou toda a parte de cápsula, tendão, ligamento cruzado posterior. Então, ele falou que o atleta vai voltar no tempo biológico dele, mas em alguns lugares a gente viu que ele deu mais ou menos uns 90 dias de cadeira pro Lucas. Então provavelmente a gente só vai ver Lucas Moura depois do campeonato mundial lá de clubes, lá para agosto, por aí, cara. Tomara que, como o Pablo Maia, como eu espero que aconteça com o Caleri, que eles se recuperem antes, né, do prazo dado pelos médicos. Mas muito triste isso, porque o Lucas Moura, na minha opinião, é o único jogador diferente que o São Paulo tem. É um jogador que bota a bola debaixo do braço e leva o time. Ele vai fazer muita falta numa Libertadores da vida nas próximas fases, mesmo que na última Libertadores tenha perdido pênalti e tudo, mas no jogo em si ele faz muita diferença. Eu sinto muito que a gente perca ele. Mas, cara, não tem título de Libertadores, título de campeonato sem obstáculos, né? Sempre vai ter um obstáculo e o time vencedor se mostra justamente por conseguir superar esses obstáculos. Então, torcer para a pronta recuperação do Lucas Moura aí o quanto antes, que o Oscar volte a jogar razoavelmente, pelo menos, porque foi muito ruim nesses últimos jogos aí, que ele pegue ritmo de jogo novamente e volte a jogar bem, pelo menos, para dar uma equilibrada aí na falta do Lucas, né? Ficar sem os dois principais jogadores do time é foda, né? O Lucas porque tá machucado e o Oscar porque não tá conseguindo jogar, né? Tomara que dê tudo certo e volte aí o quanto antes. Vamos precisar dele. O vídeo de hoje foi esse, pessoal. Feliz com o empate, com o jogador a menos.
E amanhã, vídeo de sexta-feira, a gente já faz, já voltado para o confronto contra o Grêmio, que vai ser no sábado às 9h30 da noite. 9h30 ou 9 horas? Às 9 horas da noite. Então aí a gente já fala mais, o retrospecto, já preparando para o jogo de sábado, né? Obrigado novamente pela audiência, um abraço, fique com Deus, até a próxima e vamos São Paulo!